Ainda em análise combinatória, nós vamos ver sobre fatorial. Está lá na página 104 do livro. Está dizendo lá, em algumas situações da análise combinatória é necessário calcular o produto entre números naturais consecutivos. Para representar esses cálculos, utilizamos a notação n fatorial. Lê-se fatorial de n, tá? Então, eu tenho aqui a notação que n fatorial é igual a n vezes n menos 1, que vezes n menos 2, que vezes n menos 3, e assim sucessivamente, tá? Fatorial. Vocês vão poder entender um pouquinho melhor agora com os exemplos. Então, eu tenho aqui no exemplo 3 fatorial. Então, 3 fatorial, ele é igual ao quê? 3 vezes 2, que vezes 1, que é igual a 6. Agora, vocês vão poder entender. Substituindo, então, aqui, ó, em n, 3. Então, eu tenho que n valendo 3 fatorial, ele é igual a n, que também vale 3, vezes n menos 1. Então, 3 menos 1 é 2, vezes n menos 2. 3 menos 2 é 1. E agora aqui a gente já acabou a nossa continha, tá? Então, aqui 3 vezes 2, que vezes 1 é 6. E agora aqui, 4 fatorial é a mesma coisa que 4 vezes 3, que vezes 2, que vezes 1, que é igual a 24. Então, substituindo aqui 4 em n, então eu tenho 4 fatorial, ele é igual a 4n vezes n menos 1, então 4 menos 1 é 3, que vezes n menos 2, 4 menos 2 dá 2, que vezes 4 menos 3, que é igual a 1. E aí, fazendo as continhas, eu tenho que 4 fatorial é igual a 24. Agora, com 5 a mesma coisa, 5 fatorial é igual a 5 vezes 4, que vezes 3, que vezes 2, que vezes 1, que é igual a 120. Então, eu tenho substituindo aqui 5 no lugar de n. Então, eu tenho 5 fatorial, ele é igual a n, que é 5, vezes n menos 1, que é 4, que vezes n menos 2, que é 3, que n menos 3 é 2, que n menos 4 é 1, que é igual a 120. Lembrando, gente, bem importante, eu não coloquei aqui, mas deixa eu colocar agora, ó. Então, eu tenho também 0 fatorial e eu tenho também 1 fatorial. Então, vocês vão ver bastante isso também, com 0 e com 1 em alguns exercícios, principalmente aí do livro. Então, quanto que é 0 fatorial? 0 fatorial, ele sempre vai ser o quê? 1, tá? Não vai pensar aí que 0 fatorial é igual a 0, tá? Então, o 0 fatorial sempre ele vai ser 1. E o 1 fatorial também sempre vai ser 1, tá? Então, isso daqui é bem importante vocês saberem, no caso aí, então, de resolver os exercícios. Vamos para mais alguns exemplos e depois a gente faz alguns exercícios para vocês poderem entender melhor sobre fatorial, tá? Então, pegando alguns exemplos e exercícios já resolvidos lá do livro, eu tenho que ir lá, atividades resolvidas, ainda na página 104, sobre fatorial, só tem uma página só, tá? Falando sobre isso. Então, tem algumas atividades resolvidas lá. Eu peguei a R1, tá dizendo lá, calcule, tem a letra lá A e a B, mas eu vou fazer só a A para não estender muito, porque a gente tem outras coisas. Então, o que que acontece agora aqui nesse caso? Ó? Na letra A eu tenho 10 fatorial sobre 8 fatorial. Como que eu vou resolver isso daqui? Então, vamos lá. Tem dois jeitos de resolver, tá? Eu vou mostrar pra vocês. Então, 10 fatorial, resolvendo igual eu acabei de dizer aí no exemplo. O que que eu tenho? Que, ó, 10 fatorial, ele é igual, vou colocar aqui, ó, 8 fatorial. Ele é igual a 10
que vezes 9, que vezes 8, que vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, né? Então, tudo isso sobre 8 fatorial. Então, resolvendo 8 fatorial, eu tenho que 8 vezes 7, que vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, o que acontece agora aqui neste caso? Ó, eu posso eliminar. Então, eu posso simplificar. 1 com 1, 2 com 2, 3 com 3, 4 com 4, 5 com 5, 6 com 6, 7 com 7 e 8 com 8. O que me sobrou? 10 vezes 9. Então, 10 vezes 9 é igual a 90. E aí, qual é o meu outro jeito de resolver isso daqui bem mais rápido e mais simples? Para mim não ter que ficar resolvendo e repetindo todos esses números que eu sei que se eu repetir eu vou ter que eliminar um por um, é bem simples. Então, é só eu começar a resolver o de cima até chegar no meu de baixo. Então, resolvendo o meu de cima, o que eu tenho aqui? 10, que vezes 9, que vezes 8, eu posso parar, porque o 8 também não está embaixo, então eu paro aqui, 8 fatorial, parei. E aí eu tenho aqui embaixo 8 fatorial, e aí é bem simples, eu posso cortar o 8 com o 8, e aí fica 10 vezes 9, 90. A mesma coisa, deu o mesmo resultado, tá vendo? Eu fiz desses dois jeitos para vocês verem aí, entender como que funciona. Então, para não ter que ficar fazendo isso, tudo isso e cortar um por um, a gente já pode fazer direto, tá? Agora, vamos lá. Nós vamos aí fazer mais desses exercícios aí depois. Agora, nós vamos ver aqui, simplifique a expressão. Então, eu tenho aqui uma expressão, n mais 1 fatorial sobre n menos 2 fatorial. O que acontece agora aqui, ó? Eu vou copiar ele aqui embaixo, porque ele vai ficar bem comprido. Então, eu tenho n mais 1 fatorial sobre n menos 2 fatorial. Então, o que vai acontecer neste caso? Eu vou resolver o meu de cima até chegar no meu de baixo, para mim poder cortar, eliminar aí os dois. Então, vamos lá. N mais 1 fatorial é a mesma coisa aqui. Então, N mais 1 vezes, vou colocar entre parênteses para dar uma separada, vezes N. Qual é o próximo? Ó, N mais 1 vezes N. Então, qual é o próximo agora? Ó, sendo que agora aqui eu encerrei no N. Então, como eu estava indo positivo, agora eu vou para negativo. O que vai acontecer agora aqui, ó? N menos 1 vezes, e aí eu vou continuar até eu chegar no de baixo. N menos 2. E aí eu cheguei no de baixo, não cheguei? Então, eu vou fazer tudo isso dividido por N menos 2 fatorial. Como eu encerrei, deixa eu arrumar aqui. Como eu encerrei aqui, então eu encerro ele com fatorial. E agora o que acontece aqui? Eu posso eliminar esse, e aí eu elimino esse. E agora o que eu faço aqui? Sobrou, eu vou ter que fazer distributiva. Então, eu vou fazer aqui embaixo, tá? Ó, N vezes N. Depois eu vou fazer o resultado desse vezes esse, tá? Então, eu vou fazer esse aqui primeiro. Então, N mais 1 vezes N vai ficar N vezes N, vai ficar N ao quadrado. E N mais 1 vezes N. E vai ficar N. E aí, eu tenho esse meu resultado, é isso aqui, vezes N menos 1. Vou colocar aqui, ó. N menos 1. E aí, fazendo a distributiva novamente, vou continuar aqui, ó. Eu vou fazer N ao quadrado vezes N, vai ficar N elevado à terceira, e N ao quadrado vezes menos 1. Então, vai ficar mais
menos, né? Eu vou colocar entre parênteses, porque ele aqui é negativo, menos 1n ao quadrado. Agora, eu vou fazer n vezes n, então, mais n ao quadrado, e n vezes menos 1. Então, vai ficar mais, entre parênteses, porque aqui é negativo, então vai ficar menos n. Ou 1n, tá? Mesma coisa. E agora, resolvendo isso daqui, o que eu tenho? Então, eu tenho aqui, ó, menos 1n ao quadrado mais 1n ao quadrado. Eu posso eliminar esse com esse. Então, o que eu tenho aqui? O que sobrou? É igual a n elevado a 3, mais com menos, ele vai ficar menos n. Agora, eu não consigo mais resolver. Aqui eu cheguei no meu resultado, tá? Ele é meio complicadinho aqui, mas aí se você for fazer com calma, você consegue chegar aí no resultado, tá? Mas não se preocupa com isso não, porque a gente vai fazer mais exercícios aí adiante para vocês verem como que faz. Para o vídeo não ficar muito longo, já fui direto para os exercícios, tá? Esses exercícios aqui, eles estão bem parecidos com o exercício da atividade 5 que eu passei para vocês. Então, eu peguei aí, fiz, só mudei alguns números, mas está bem parecido, tá? Então, através aqui da resolução desses exercícios, vocês vão conseguir realizar a atividade. Então, vamos lá. Eu peguei o exercício 5, lá da página 104, e peguei a letra A, a D e a E. Tem mais lá, mas aí não dá pra gente fazer todos aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo. Então, resolvendo o exercício A, o que eu tenho aqui? 6 fatorial, ele é a mesma coisa que 6 vezes 5, que vezes 4, que vezes 2, que vezes 3, que vezes 2, que vezes 1, é igual a 720. Então, fazendo aí as continhas, eu tenho que 6 fatorial é 720. Na letra D, 5 fatorial menos 4 fatorial. Então, resolvendo isso daqui, eu vou resolver esse fatorial aqui, menos a resolução desse outro fatorial. Então, eu vou fazer aqui, resolvendo 5 fatorial, ele vai ficar 5 vezes 4, que vezes 3, que vezes 2, que vezes 1, menos 4 vezes 3, que vezes 2, que vezes 1. Então, fazendo aí as continhas, 5 vezes 4, 20, 20 vezes 3, 60, 60 vezes 2, 120. Então, vai ficar 120 menos 4 vezes 3, 12, 12 vezes 2, 24. E aí, 120 menos 24 vai ficar 96. Então, aqui é o meu resultado. Bem facinho, né? Então, agora na letra E, nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos lá, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou resolver primeiro meu de cima, até chegar no meu fatorial do de baixo, para mim poder eliminar. E aí, fica mais fácil a resolução da minha continha. Então, 10 fatorial, eu tenho que 10 vezes 9, que vezes 8, que vezes 7. Eu não tenho 7 aqui embaixo, então eu paro aqui, ó, 7 fatorial. Aí eu não preciso continuar. O que eu faço? Então, eu vou copiar 3 fatorial. E tenho 7 fatorial. O que eu vou fazer aqui? Então, eu elimino 7 fatorial com 7 fatorial. E agora, resolvendo aqui as continhas, 10 vezes 9, que vezes 8. Então, 90 vezes 8, eu tenho 720. Sobre, e aí eu tenho 3 fatorial. 3 fatorial é o quê? 3 vezes 2, que vezes 1, que não precisa, que vai dar a mesma coisa, né? Então, 3 vezes 2 é igual a 6. Então, vai ficar 720 dividido por 6. E aí, 720 dividido por 6 é 120. Pronto, encontrei o meu resultado da minha letra E. Fiz um pouquinho rápido, tá?
para o vídeo não ficar muito longo, que eu tenho mais exercícios para passar para vocês. Agora nós vamos fazer o exercício de número 16, simplifique as expressões. Então, eu peguei lá a letra A e a letra B. Então, eu tenho na letra A, n exponencial dividido por n menos 1 exponencial. Então, agora eu vou resolver, eu vou multiplicar o meu n exponencial, e aí, dando continuidade, eu vou ter que n vezes n menos 1 exponencial dividido por n menos 1 exponencial. Eu até poderia continuar aqui, ó, vezes n menos 2, vezes n menos 3, mas por que eu não vou fazer isso? Porque aqui embaixo eu já tenho n menos 1, então eu não preciso mais continuar. Agora, o que acontece? O que eu posso fazer aqui? Eu posso eliminar n menos 1 com n menos 1, porque eles são iguais, e aí, o que me sobrou? N. Então, agora aqui, ó, eu já encontrei o meu resultado. Essa daqui é bem simples. Agora, eu tenho aqui na letra B, eu vou resolver, então, o meu de cima, até chegar igual ao meu de baixo. Então, o que eu vou fazer aqui? N menos 4 exponencial, então, resolvendo n mais 4 exponencial, ele vai ficar n mais 4 vezes n mais 3, que vezes n mais 2. Vou colocá-lo em parênteses, ó, só para poder dar uma separada. Dividido, e aí eu coloco aqui, então, exponencial, porque eu já tenho aqui também, não já, ó, um n mais 2, então eu posso parar aqui. Então, agora vai ficar n mais 2 exponencial mais n mais 3. Aqui eu já posso continuar, eu posso ir resolvendo, que n mais 3 exponencial, ele vai ficar vezes n mais 2 exponencial. Então, eu posso parar aqui também. Então, resolvendo isso daqui, o que eu tenho aqui, ó? Eu só vou copiar o que eu tenho em cima, n mais 4 vezes n mais 3 vezes n mais 2 dividido. Então, eu vou copiar aqui n mais 2, porque eu não vou resolver ele, que eu já parei aqui, né, ó. Eu posso depois eliminar eles. Como aqui, então, eu está somando n mais 3 vezes n mais 2, o que eu posso fazer aqui neste caso? Eu posso colocar o 1 em evidência. E aí, colocando o 1 em evidência, ele vai ficar 1 mais n mais 3. E aí, eu fecho, então, aqui o meu colchete. Agora, o que eu posso fazer nesse caso? Eu posso eliminar esse n mais 2 com esse. E aí, fazendo isso, vou reescrever aqui embaixo. Então, vai me sobrar n mais 4 vezes n mais 3 dividido por 1 mais n mais 3. Então, eu já posso resolver direto. Então, vai ficar 1 mais n mais 3 vai ficar n mais 4. Ó, 1 mais 3 dá 4. E agora, o que eu posso fazer neste caso? Então, eu tenho aqui n mais 4 e n mais 4. Eu posso eliminar esses dois. E aí, o que me sobrou? N mais 3. Agora, aqui eu já finalizei a minha continha da letra B. Então, através disso daqui, vocês vão conseguir aí estar realizando os exercícios da atividade 5. Vamos para uma próxima aula.